Olá, amigos e amigas da Associação Espírita Fraternidade de Quintão. Com muita alegria a gente recebeu o convite, então, para podermos refletir em torno do tema O Espírita e a Caridade. Para poder aprofundar esse tema, a gente vai pegar lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Os Trabalhadores da Última Hora, lá no item 4, que fala da missão dos espíritas. É uma mensagem do espírito Erasto do ano de 1863. Apesar de ser lá do século XIX, é uma mensagem extremamente atual. E também, como a gente sabe, né, tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo é atualíssimo. Até inclusive o Espírito Emmanuel falou em alguma oportunidade, através de Francisco Cândido Xavier, que o Evangelho segundo o Espiritismo só vai ficar desatualizado quando todas as pessoas do mundo viverem todos os seus ensinos. Então a gente observa que por um bom tempo ainda o Evangelho segundo o Espiritismo estará atualizado. Então essa mensagem vale a pena, quando vocês tiverem a oportunidade, de lerem ela na íntegra, porque eu vou me focar na parte final dessa mensagem, em que o Espírito Erasto nos chama a atenção. Ele diz assim, que tem muitos espíritas, entre os chamados, né, para o espiritismo, muitos se transviaram. O que é se transviar? Transviar é afastar-se ou perder-se do rumo que deveria de tomar. E ficamos pensando, meus amigos, será que nós não somos desses espíritas que se afastaram do bom caminho, que se desviaram do caminho? Muitas vezes a gente fica observando companheiros e companheiras, e às vezes a gente pode até avaliar, pois é, aquele, né, pelas suas atitudes, a gente verifica que ele está transviado, que ele se desviou do caminho. Mas a reflexão principal para nós aqui é com relação a nós. Será que nós espíritas, nós nos transviamos, nós nos afastamos do caminho correto que deveríamos de estar seguindo? Aí o Erasto diz assim: reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Então ele não está dizendo que, se a gente identificar que a gente está desviado do caminho, que a gente deve sair do espiritismo, ou talvez ao ponto de expulsar as pessoas que a gente verifica que está fora do caminho. Mas ele nos diz que a gente deve então reparar, observar, estar atento para ver se você não está, você, nós, eu, se a gente não está fora do bom caminho. E quando a gente observa isso, a gente repara e segue com a verdade. Mas como saber profundamente se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado? Nós espíritas. Aí há uma pergunta dentro dessa mensagem que diz assim: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelas quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Pergunta fundamental. Quais são os sinais de nós observarmos se aquele indivíduo, aquela pessoa está ou não está no bom caminho, ou se eu estou ou não no bom caminho? Aí a resposta dos espíritos, a resposta dessa mensagem é assim: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Veja que interessante. Não é porque nós estamos dentro da doutrina espírita e que a gente está propagando, falando da verdadeira caridade, falando dos princípios da doutrina espírita, falando sobre a reencarnação, falando sobre a justiça divina, sobre a lei de causa e efeito. É necessário que, além do falar, a nossa prática também esteja alinhada com as nossas falas. Ou seja, falar e praticar, duas situações que são importantes para saber se a gente está no bom caminho. Se porventura aquilo que a gente fala não está coerente com as nossas atitudes, essa mensagem do Espírito Erasto está direcionada para nós. Aí o que fazer nesse caso? Ele diz:
Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Se você identifica isso, repara, reajusta, volta para o caminho e segue com a verdade. E diz mais: reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Pensemos nós espíritas, quantas pessoas nós consolamos nos últimos dias? Ou consolamos nas últimas semanas, nos últimos meses? Se porventura a gente não consegue lembrar de ninguém, alguma coisa está errada. Porque não é possível que nós espíritas, que vivemos ainda no mundo de provas e expiações, onde há muitas aflições, que a gente não encontre oportunidades de levar o consolo para outras pessoas. Alguma coisa está errada. Se a gente então não encontra pessoas, essa mensagem do Erasto se refere a nós. Então a gente deve observar isso e voltar para o bom caminho. E diz mais: reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo. Será que nós estamos amando o próximo? Mas a gente não quer se referir aqui a amar aqueles que nos amam, porque é muito fácil amar aqueles que nos amam. Nós estamos querendo nos referir em amar aqueles, inclusive, que nos odeiam. Será que a gente está amando ao ponto de amar aqueles que nos odeiam? Será que a gente está ao ponto de fazer o bem por aqueles que nos odeiam? Será que a gente tem a capacidade de orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam? Convenhamos, meus amigos. A gente não está querendo dizer que o espírita deve ser perfeito, que o espírita é perfeito, não. Porque o verdadeiro espírita não é perfeito. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações, para vencer as suas más tendências. Na verdade, então, nós espíritas, a gente deve estar constantemente reparando as nossas atitudes para voltar para o bom caminho, se autoavaliando para saber como é que a gente tem agido até então. Dessa forma, a gente vai ver se a gente está sendo um verdadeiro espírita. E diz mais aqui na sequência: pela abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. O que é essa abnegação? Como é que Allan Kardec entendia também a abnegação? Tem uma referência lá no capítulo, melhor dizer, na Revista Espírita, do ano de 1869, num capítulo que fala, numa mensagem, os apóstolos do Espiritismo na Espanha. Allan Kardec diz assim, somente um parágrafo aqui que eu vou ler, diz assim, ó: em muitas ocasiões já dissemos que a Espanha contava numerosos adeptos, sinceros, devotados e esclarecidos. Aqui não é mais devotamento, é abnegação. Não uma abnegação irrefletida, mas calma, fria, como a do soldado que marcha para o combate dizendo: custe-me o que custar, cumprirei o meu dever. Será que nós espíritas, nas nossas atividades dentro da doutrina espírita, nós somos abnegados? Será que nós somos a exemplo desse soldado que diz assim: custe-me o que custar, cumprirei o meu dever? Não é essa coragem que flameja como um fogo de palha e se extingue ao primeiro alarme, que antes de agir calcula cuidadosamente o que pode perder ou ganhar? Será que a gente fica calculando o que pode perder ou ganhar nas nossas ações? É o devotamento daquele que põe o interesse de todos acima do interesse pessoal. Será que nós espíritas estamos colocando o nosso interesse
ou melhor dizendo, colocando o interesse de todos acima do nosso interesse pessoal. E na sequência dessa mensagem ele fala, e pelo seu desinteresse pessoal. Veja bem, aqui ele fala a importância de praticar a caridade, de falar da verdadeira caridade e de viver essa caridade. Mas não é apenas fazer essa caridade, fazer o bem. É necessário que esse bem que a gente faça, para ser virtuoso, que seja totalmente desinteressado. Vamos pegar um exemplo. Imaginemos que uma pessoa quer se candidatar numa cidade para um cargo público. Então ela pensa, eu vou fazer a caridade. Eu vou reunir um dinheiro, eu vou lá no local distribuir algumas cestas básicas para ter um determinado destaque, para quem sabe ganhar votos. Então, o que motivou a pessoa a fazer o bem teve um interesse por trás. Inegavelmente, essa pessoa está fazendo bem. Agora, ao ponto de ser virtuoso, para ser virtuoso, deve ser totalmente desinteressado, não ter nenhum interesse pessoal, nenhum pensamento oculto por trás. E dentro das nossas atividades espíritas, será que a gente faz essa caridade verdadeira sem nenhum interesse por trás? Vejamos de uma forma didática para a gente compreender. Há pessoas que fazem o mal para outras pessoas. E como a gente sabe, todo o mal que a gente faz volta para nós. É a lei de causa e efeito. O mal que a gente faz acaba voltando para nós. A gente sabe que isso é totalmente equivocado. Aí há uma outra situação de pessoas que não fazem o mal. Às vezes assim, eu não faço mal para ninguém, não penso o mal de ninguém. Mas nós compreendemos com os estudos da doutrina espírita que não fazer o mal não basta. É necessário a gente fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós vamos responder pelo todo o mal que haja ocorrido de não havermos feito o bem. Então a gente tem que fazer o bem no limite das nossas forças. Mas há uma outra situação daquelas pessoas então que, além de não fazer o mal, elas fazem o bem. Mas apenas fazer o bem não quer dizer que seja uma pessoa virtuosa. Para ser uma pessoa virtuosa, esse bem que essa pessoa faz deve ser totalmente desinteressada, não ter nenhum pensamento oculto por trás. Veja que a ética espírita ela é bastante exigente, não nos diz que apenas fazer o bem basta. É importante nós pensarmos sobre isso, porque muitas vezes a gente faz o bem, se orgulha disso e acha que já está garantido numa situação melhor após o desencarne. Mas para ser virtuoso, avaliemos, meus amigos, o que nos motiva a fazer o que nós fazemos. Ao ponto daquelas pessoas que fazem o bem pensando em receber uma recompensa após o desencarne. Tipo, eu não quero nenhuma recompensa aqui na Terra, não tenho nenhum interesse de receber nada em troca aqui na Terra, mas faz o interesse de, de ser feliz do outro lado da vida. Mas até tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala sobre isso. A pergunta 897. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa, na esperança de que isto lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? Esse pensamento não prejudicará o seu progresso? Aí os espíritos superiores respondem: é preciso fazer o bem por caridade. E para que não haja nenhuma dúvida, eles dizem assim: isto é, com desinteresse. Veja o quanto a doutrina espírita exige de nós. E na sequência da mensagem, já partindo para o encerramento, diz assim:
reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhe dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Essa é a mensagem, portanto, do Espírito Erasto, anjo da guarda do médium, Paris, 1863. Eu achei muito relevante essa reflexão. Será que essa advertência, essa chamada de atenção do Espírito Erasto não pode ser direcionada para nós? Se identificarmos, apenas reparemos o nosso caminho e continuemos seguindo a verdade. Agradeço muito a escolha dessa temática, porque eu particularmente gostei bastante e me proporcionou muitas reflexões. Então, muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.